Você já se imaginou tirando um ano sabático? No episódio de hoje do Gestão de Pessoas, seu programa semanal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, divulgado toda quinta às 19 horas no YouTube da The Force Sales Company e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes, nós vamos explorar esse tema que fascina e desperta curiosidade em muita gente. E a nossa convidada super especial para isso é a Dani Moro, uma executiva C-Level que ficou como nômade digital por 9 meses seguidos viajando pelo mundo. A Dani deixou o Brasil e em 9 meses passou por 20 países em 5 continentes e hoje ela vai compartilhar com vocês as experiências e insights sobre essa jornada tão relevante, né, para a vida de uma pessoa e como que isso tem impactado a visão dela sobre carreira e vida pessoal. Então, se vocês querem descobrir quais são os desafios e recompensas de embarcar numa jornada como essa, fica até o final que o episódio está imperdível. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio. Antes de entrar no assunto de hoje, é legal mencionar que esse programa chega até vocês com oferecimento da The Force Sales Company, holding de empresas especializadas em recrutar e selecionar para projetos complexos. E conta com o apoio do super time de gente do Grupo Tigre, representado pela Paty aqui. Então, estamos em ótima companhia aqui da Paty. Vamos lá, todos né, nós. Paty? Como é que você tá? Tá animada? Tô bem, tô ótimo, tô super animada. Aliás, tenho até que me conter aqui, porque eu tenho muitas perguntas para nossa convidada, então tô muito feliz, muito Boa. bom. E você, Dani, tudo bem? Já tá de volta no país, então? Ah, já estou de volta. E foi muito engraçado escutar você falando, né? Porque há exato um ano atrás eu tinha a dúvida se eu conseguiria. Então ele era um sonho, assim, sempre foi para mim um sonho, né? Porque eu juntei várias coisas, eu dei uma volta ao mundo, passei em 5 continentes. Tinha um desejo muito grande. Então, quando você fala, eu olho e falo, meu Deus, eu consegui. Parabéns, parabéns, muito legal isso. Olha aí, a gente tá num momento de epifania da Dani, isso. onde ela se deu conta do que ela fez, porque ela, pelo jeito ela não tinha caído a ficha. Ainda não materializou, né, Dani? Muito legal. Dani, pra gente começar, conta aqui um pouco como é que foi isso, né? Idealizar, o que te inspirou, como é que você tomou a decisão de fato há um ano atrás, né? Você estava falando agora assim, estava com medo, será que eu ia? Enfim, como é que foi fazer todo esse processo, né? Para quem quer fazer um dia isso, eu acho que você é uma boa inspiração aqui. Eu sempre gostei de viajar, então eu digo que a culpa são dos meus pais, né? A gente morava no interior e mudava muito de cidade, então a gente viajava para passar férias nas casas dos meus avós. Então, todas as férias incluíam uma viagem, acho que isso faz parte também de mim, né? Isso me acostumou a viajar. Quando eu pensava nessa volta ao mundo, e há muito tempo eu penso nela, era um pouco mais lúdico, assim, né? Era conhecer e ter aquela coisa romantizada dos locais, e com o tempo, o fato de trabalhar com marketing vinha me gerando principalmente uma inquietude sobre a Ásia, né? É uma concentração populacional, é ali um país, são países ricos, né? Países que efetivamente têm um poderio econômico, e como que a gente está vendo isso no mundo? Então, era a minha chance também de afinar o meu olhar para isso tudo. Então, fui mãe muito cedo, não tinha mais filho, né, para pensar em faculdade para pagar, a casa para terminar de organizar. Eu achei que era chegada a hora de aumentar a minha longevidade também no mercado de trabalho, porque quando a gente passa aí dos 50, eu acho que a gente fica na prateleira do mercado, né, a gente fica com prazo de validade mais curto, e aí era um desafio também esse, na verdade era um mosaico, assim, não consigo pegar uma coisa na mão, mas muitas coisas me diziam, vá agora, porque a cada ano que se passar, vai ficar mais difícil, né, porque você já não é mais tão nova, então vá agora. Muito interessante. E como é que foi o planejamento para esse momento de vida, né? Quais foram os maiores desafios dessa etapa, assim, pré-viagem? Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa, e que eu pensei muito, era a questão financeira,
com a pandemia, eu tinha feito uma mudança que era sair de Curitiba, comprar um espaço, numa reserva, no meio, né, de Minas, e tinha acabado de construir a casa, então, assim, eu não estava num momento capitalizado para fazer essa movimentação, e ao mesmo tempo eu olhava em volta e eu dizia, como que esses meninos vão? E eles estão lá há tanto tempo, né? Porque como que eu não vou conseguir? Eu tenho que conseguir. Então, o primeiro passo do planejamento foi sair do modelo mental que eu tinha, que era, você recolhe recursos, guarda, faz a conta de quanto vai dar tudo e vem embora. Então, eu fiz uma conta inversa, que era, eu estou saindo do modelo CLT, então, quais são, né, as prestações de serviço possíveis para a minha área? Eu tive que voltar a operacionalizar muita coisa que eu só trabalhava no estratégico, me aproximar de empresas de um porte menor, onde aquilo que eu entendo como estratégico era relevante, em outros momentos eles não me podiam ter no quadro, abrir mão de algumas coisas, né, para fazer essa composição. Então, esse foi o primeiro ponto, né, eu sei que eu vou, e vou me financiar no caminho. A partir dali, eu estabeleci qual era um limite de gasto, e aí veio o ponto 2, que são as monções, porque as monções na Ásia, elas são determinantes, né, em alguns países chove torrencialmente. Eu me lembro que eu fiquei num lugar no Vietnã, e uma pessoa tinha escrito que ficou uma semana antes, eu não consigo sair do apartamento, porque está tudo alagado lá embaixo. Então, eu tive esse cuidado, né, de verificar cada país, como é que era a questão climática e tudo mais. Então, eu precisava encaixar isso, né, passar pelos países. Eu saí pelos Estados Unidos e voltei pela Europa, então eu efetivamente queria dar a volta, incluir a Ásia nisso, cuidar das monções. Tinha ali meu budget, os principais clientes, que acabaram surgindo outros no caminho que eu não imaginava que surgiriam, né, com a facilidade, até digo assim, que surgiu, para poder fazer. O planejamento não foi um planejamento muito extenso, não. Sabia os lugares que eu queria visitar em cada lugar, aonde eu queria estar, onde tinha internet, né, que para mim passou a ser um ponto muito importante, sofri bastante em alguns países com internet, para poder me locomover, assim, da melhor maneira. Dani, é muito, muito legal a tua história, né? Então eu queria entender um pouquinho como é que foi esse começo, né? Porque não foi simplesmente, vou viajar pelo mundo e vou me divertir, conhecer vários países. Não, você trabalhou também, né? Então você tinha toda uma organização para ser feita. E eu acho que um ponto a mais aqui é essa adaptação das primeiras semanas, né? Se adaptar à comida, aos horários, às pessoas. Então, como é que foram esses primeiros momentos aí, as primeiras semanas? Primeira coisa que a gente faz é encontrar todas as catástrofes possíveis que as pessoas escrevem, né? Muito bom. Então o pessoal dizia assim, você vai para Bali, você vai ter Bali, você vai para a Índia, você vai ter problema na Índia, na China eles vão te oferecer cachorro para comer, você vai ter problema com alimentação, com água, enfim, todas as coisas possíveis. O fato de eu sair pelos Estados Unidos foi me ambientando ao fuso devagar. Então, assim, eu fui juntando coisas. Eu fiquei um tempo no Havaí, porque sim, eu queria ficar no Havaí, mas também eu estava no meio do caminho, eu fui fazendo uma mudança. Eu não senti o fuso, nem na ida e nem na volta, Excelente. porque ele foi acontecendo gradualmente. E aí eu fui ajustando essas agendas. De todos os medos, eu acho assim, para todo mundo que me pergunta, o que foi imprescindível na viagem, foi um filtro que eu comprei nos Estados Unidos, até eu devia ter deixado aqui, ele é desse tamanhozinho assim, e eu filtrava até água para escovar o dente. Porque um dia eu encontrei um amigo meu que viajava muito, e ele dizia, Dani, eu sei que você já viajou muito, mas a diferença é que você terá contato com bactérias distintas no espaço muito curto de tempo, então não é nenhuma questão de higiene, não é nada disso. E aí eu passei a filtrar toda a minha água, né, então eu só usava água filtrada, comprava muito pouco a água pronta, fiz a opção de começar sempre por Airbnb. Então, eu começava fazendo a minha comida, me ambientava aos temperos, e daí eu ia comendo outras coisas. Então, eu passei esse tempo todo sem nunca ter tido um problema gastrointestinal, eu nunca tive uma febre, eu não tive problema efetivamente nenhum. Mas essa era a minha maior preocupação, né? Porque eu pensava, eu não tenho a chance de passar mal. Porque se eu passar mal, atrasava a minha agenda, eu não conseguia produzir as coisas, e
foi o meu cuidado. Então, meu planejamento maior foi em relação a isso. E funciona, né? Interessante, né? Filtro. Interessante. Pois é. É isso. Não é o Verdade. filtro solar, é o filtro de água. É isso aí. E como é que foi a questão de manter a saúde mental, né? Porque a gente, como ser humano, é difícil você fazer pequenas mudanças na vida. Imagina você ficar itinerante, aí mudando de hotel toda semana, mudando de local para dormir toda semana, 2 vezes eventualmente, tendo que se adaptar a fuso e às vezes abre o laptop e tá aquela barulheira em volta. Como é que foi achar um equilíbrio mental para lidar com esses N fatores acontecendo ao mesmo tempo em volta, né? Sabe que conforme vocês vão perguntando, eu vou me dando conta das coisas que aconteceram, porque você vai passando, então você precisa buscar forças para passar, né, tudo. É muito Rodrigo, rápido, você tem muito pouco tempo. E isso que você diz assim, a gente precisa se acostumar com esse horário, embora pouco, que muda, a alimentação que é diferente, é o sotaque do inglês que já não é mais o mesmo, é aquela região que já não fala mais tanto o inglês assim, pessoas que têm um hábito, é lugar que você usa Uber, que não tem Uber, então você chega, o seu cérebro fica convidado a trabalhar o tempo todo, né? Não tem um momento de relaxamento. Uma das coisas que acho que foi o meu primeiro grande impacto foi assim, a partir de agora, você não existe, você entende que eles existem, e a partir daí você vai existir dentro da existência deles, né? Caramba. Então, eu fui fazendo algumas opções no caminho, meu maior baque foi no Sri Lanka, assim, foi logo depois da Indonésia, porque até a Indonésia você encontra gente do mundo inteiro, né? Ela está preparada para o turista. O Sri Lanka abriu faz muito pouco tempo, então que era ir para o homestay, que eu não tinha considerado no começo, né? Tá ali perto da pessoa local, que te ajuda, que conversa com você, que te explica as coisas, que tem uma paciência, né? De te dizer coisas que são básicas, mas que você não entende mais. Talvez o mental ele não pese tanto, Rodrigo, porque você é convidado a fazer essa visita e revisita a você mesmo. E aí a Ásia te dá uma coisa que assim, a gente ressignifica individualidade. Eu encontrei logo no começo, em Bali, um menino que me disse uma coisa que assim, eu não volto para a Índia não é por mal, Dani, mas é porque eu descobri que existe o individual. E ele disse, isso que você está vendo aqui na Indonésia, que são as casas que têm poucos quartos, e as pessoas vivem em comunidade, né? Você chega no Vietnã, eu passei o ano novo no Vietnã em fevereiro, que o ano novo deles é lunar, e fecha tudo, e eles vão para a casa dos avós para viver em família, e dormem às vezes no mesmo quarto. A gente aqui ocidentalizou de uma forma que cada um vai para o seu quarto, cada um fecha a sua porta, cada um tem o seu mundo. E ali eu digo que a espiritualidade entra na Ásia e a gente fica melhor, né, mentalmente, espiritualmente, porque eles já praticam o entendimento, o respeito, a troca, porque é tudo muito coletivo, tudo é muito junto, né? Não existe muito eu e você, somos nós, e como nós vamos passar por isso. Isso fez com que a minha mente ficasse ativa, assim. Eu mantive uma rotina porque eu tinha preocupações, né? Eu acho que muito do que aconteceu comigo foi porque no auge da minha carreira, aos 40 anos, eu tive um problema no coração. Eu fiz uma cirurgia e foi a primeira vez que eu entendi, assim como aqui falando com vocês, eu entendo coisas, que a morte existe. Eu achei que morria meu avô, meu tio-avô, o vizinho, mas eu não morreria. Até um dia que caiu a ficha, tipo, putz, acho que eu posso morrer. Esse entendimento faz com que a gente se abra, né, para muitas coisas. Então, eu mantive uma rotina que eu acordava cedo, eu escuto, pode ser um filósofo, um religioso, por uma meia hora, e nessa meia hora que eu escuto, eu faço alongamento. Então, eu ficava ali fazendo meu alongamento, terminou, eu fazia meia hora de meditação. Isso me acompanhou a viagem inteira, seguida de uma vontade que foi, claro, e não aconteceu, de escutar a língua local para tentar aprender alguma coisa da onde eu estava, né? E
é uma missão quase impossível de Ásia, mas eu tentei fazer isso. Então, essa era a minha rotina todas as manhãs. Que bacana. Interessante. Bom, além dessa tua rotina, você tinha que conciliar com o trabalho, né? Então, o Sim. trabalho, o teu dia a dia, como é que você fazia? Então, eu sinto muita falta da Ásia porque as 12 horas são mágicas de diferença. Porque eu tinha manhã, então o dia começava, e Claro. quanto antes eu começasse, melhor. Claro, trabalhava, né, até 2 da manhã, 3 da manhã, que dava aqui 2, 3 horas do Brasil. Eu perdi o final da tarde aqui do Brasil, onde se eu tivesse reunião para fazer, né, Uhum. aconteceu, eu estava, acho que no Camboja, eu fiz uma palestra para uma empresa, para uma equipe, e eu precisei fazer a palestra de madrugada. Eu lembro que eu negociei até com o coworking, que eu estava com medo da minha internet, que no Camboja não é muito boa, para eles deixarem eu usar à noite. Eu usei sozinha o coworking à noite. Que é outra coisa que a gente vai aprendendo, né? Que em alguns países eu não senti medo em momento nenhum. Eu tive sim um pequeno assalto na Filipinas, em Manila, porque realmente é um país muito pobre, mas foi a única vez que isso me aconteceu. As pessoas eram cordatas, as pessoas confiavam em mim sem nunca ter me visto, né? Eu andei de celular pendurado, fiz coisas que eu não fazia. E consegui cumprir a agenda. Acho que o Google tem uma coisa ótima, que é aquela coisa de você manter 2 horários na agenda, né? Uhum. Que aquilo é uma maravilha, me ajudou imensamente. Ô, Dani, rapidinho aqui, né? Uhum. Você trouxe que você só foi, enfim, teve um pequeno assalto, né? Enquanto mulher, né? Eu queria trazer um pouco esse tema, né? E indo para países que talvez tenham uma cultura, não sei se é um pouco mais machista, mas enfim, olhando muito mais patriarcal aqui. Você sentiu alguma dificuldade? Teve algum caso nesse sentido? Então, tem uma consideração que, assim, o meu marido me acompanhou, né? Ele esteve comigo na maior parte do percurso. Mas foi uma viagem que eu encontrei, basicamente, mulheres sozinhas. E teve um cuidado meu que foi assim, eu viajei com uma mala de mão, eu fiz o percurso todo com uma mala de mão, então eu só tinha 10 quilos e a mochila era o computador e as outras coisas de tecnologia que eu precisava levar. Eu tive o cuidado de escolher roupas próximas aos costumes, então eu não tinha nenhuma roupa justa, eu tinha muita túnica, eu tinha muitas roupas que eram, né, que, embora a gente chame atenção, eles peçam para tirar fotos, é uma coisa que eu nunca tirei tanta foto na minha vida com pessoas como nessa viagem, mas eu tomei esse cuidado. Mas eu encontrei muitas mulheres, e nesse processo meu, eu passei por várias situações que eu já não imaginava. Uma delas foi troca de trabalho em alguns lugares que eu estava, e era impressionante as donas de pousadas, hotéis, homestay, perguntando, você está sozinha? E quando eu dizia que não, elas ficavam super tristes, porque elas diziam, eu queria alguém para mudar o meu marketing, eu queria alguém que, né, eu queria me comunicar com os ocidentais, mas eu queria uma mulher sozinha, que falasse dessas dores de viajar sozinha. Tem muita gente, tá? Não senti absolutamente nada. Eu estava na Índia quando aconteceu o estupro coletivo daquela brasileira que estava de moto com o marido na Índia. Numa região que é uma região um pouco mais comum, habitual de acontecer isso, né? Uhum. Mas eu já visitava os Emirados, por exemplo, né? Onde a gente sabe que se te acontecer alguma coisa, você também não fica tão respaldada. Já tinha feito a África sozinha, que também, né, é o maior índice por tempo ali de estupro, né, e nunca me aconteceu. Eu evito algumas coisas, né, mas foi bem tranquilo. Muito bom. E fazendo um balanço geral, Dani, qual que foi o impacto pessoal e profissional que você atribuiu a esses 8, 9 meses que você passou assim? Uma coisa que eu acho que a gente precisa entender a Ásia, e cada vez eu vejo mais isso, né? A gente não está pronto, então a gente acha. E eu digo assim, eu passei bastante tempo na China, né? Eu voltei apaixonadíssima. Eu sei, tem problema, tem gente que trabalha mais tempo, assim como se a gente for aqui para o Nordeste do Brasil, né? A gente vai ver isso também. Então, muita coisa que eu via lá, tem carne pendurada no Vietnã, tem, mas no Brasil também tem carne pendurada, né? O que eu acho que mais foi me humanizar,
né? Eu acho que a gente fala tanto, por exemplo, a gente precisa ser socioambientalmente responsável. Eu cheguei na Índia, em Delhi, eu tive um problema no primeiro hotel que eu reservei em Delhi, precisei trocar minha sacola de roupa, né? Numa mala tem uma sacola de roupa suja. Eu cheguei desesperada no hotel. E eu cheguei, juro, achando eles encardidos, assim, né? Tipo, parece que não tomam muito banho, depois encardido. E aí cheguei no hotel com a minha sacolinha na recepção e falei, você podia me ajudar? Eu preciso lavar essa roupa, mas eu precisava rápido. E eles se olharam, começaram a rir, olharam para mim de volta. Você vai lavar toda a sua roupa? Daí eu olhei para o lado, né? E disse, mas vou? Aí ele falou assim, aqui chove 2 meses no ano. Você vai lavar toda a sua roupa? Eu juntei minha sacolinha e comecei a separar, né? Será que eu preciso? Só quero 2 lavar? peças para lavar, por favor. De ser encardido ou não, é a questão de não ter água. As pessoas não lavam a calçada igual a gente, infelizmente, ainda lava aqui, porque não tem água, né? E você vai usar a minha água para lavar a sua roupa, essa água vai fazer falta na minha casa depois, né? Quando a gente se aproxima dessa questão da China, né, de estar ali tão próximo dessas culturas diferentes, desse universo diferente, então isso mostra para você que existem várias verdades, né, existem vários porquês. Eles queriam saber tudo, queriam saber onde eu morava, o que eu tinha, e aí, enquanto a gente acha legal andar de bicicleta, para eles é legal andar de carro, porque eles precisaram andar de bicicleta há muito tempo. Então, pessoalmente, acho que te humaniza e te dá uma noção de que precisamos cuidar do mundo de uma outra forma, de que a gente precisa saber que existe uma Ásia e que eles existem, estão muito bem sem a gente, estão comprando coisas por aqui e a gente precisa entender para a gente conviver de uma maneira melhor. E profissionalmente me dá uma bagagem incrível, assim. Eu me lembro que quando eu cheguei no Japão e fui na farmácia no Japão, é impossível você entrar numa farmácia no Japão na paz. O pessoal fala da Índia, né, do barulho da Índia de sempre. Você entra no metrô, no Japão não tem barulho, na China também não. No trem, você anda na rua, é um silêncio, você come em silêncio, mas a farmácia tem totens, tem TVs que anunciam coisas, tem coisas falando, tem... Daí eu olhei e falei, gente, no Brasil é feio vender, né? Ninguém fala, quer comprar? Não, você conta uma história bonita, daí você traz a pessoa... E eu falei, nossa, eu acho que eu mesmo que sou de marketing, esqueci que dá para dizer, ó, eu estou vendendo, né? E eles estão aqui num país que a gente considera evoluído, dizendo, compra, ó, compra aqui, isso é legal, compra, não esquece de levar tua coisa para casa, né? E tem embalagem de banana, vende uma banana só, a banana é embalada, e tem propaganda de banana na TV. Então, eu acho que a gente revisita conceitos que são básicos, a gente sai de verdades absolutas das coisas que funcionam, né, e aí você vê que talvez oferecer mais do mesmo chama atenção, que as pessoas são diferentes, né, eu volto da China, assim, apaixonado, eu andava naqueles, eu não sou muito de consumir, e tenho feito isso cada vez menos, né, mas eu olhava aqueles sites chineses de venda de roupa, e falava, mas por que será que vende roupa de bolinha, xadrez, se agora a moda é lista e roxo? Na China não tem moda, né? Quem quer andar de bolinha, anda de bolinha, quem quer andar de xadrez, anda de xadrez, quem quer... Existe, tipo assim, você existe de qualquer forma, de você olhar para aquilo profissionalmente e pensar por que que a gente faz as mesmas apostas, por que que a gente vai para os mesmos caminhos, por que que a gente fica replicando modelos e por que que a gente não volta para a essência das coisas. Despertando as pessoas no trajeto, né? Eu acabei usando o meu LinkedIn para contar aquilo que eu estava passando, né? E aí as empresas começaram a vir, você podia dizer isso para minha equipe, você podia contar isso para a gente, você podia dizer como é que foi, você podia dizer... Então, eu acho que eu volto, Rodrigo, mais humana, e eu acho que eu volto, eu acho que eu tirei poeira do meu baú, sabe? Eu acho que eu volto mais atenta, assim, a muita coisa. Muito legal. Eu acho que a Dani traz um ponto que para mim é importantíssimo, que é esse entendimento sobre o Oriente, né? Sobre entender como é essa cultura, como é que ela funciona, né? E a gente sabe que para o futuro
não sei aonde eu estava lendo, enfim, alguém me contou, né? Ou você vai ser comprado por uma empresa chinesa, ou você vai ter um gestor que é chinês. Uhum. Então, quanto antes a gente aprender, porque nós ocidentais achamos que a nossa cultura é o máximo e que está tudo certo, mas a gente tem um outro lado do mundo que a gente precisa aprender. E é fascinante te ouvir. Porque você realmente traz isso, assim, é uma outra cultura, uma outra forma, não tem nem certo nem errado. É uma outra forma de ver, assim. Se a gente projetar os top 10 países, top 10 PIBs até 2050, o que se comenta é que China em primeiro, Índia em primeiro, China em segundo, aí você tem Indonésia com 600 milhões de pessoas ali na frente, aí você tem... agora esqueci, a Nigéria, né? Virando um país de centenas de milhões de pessoas. Então, realmente, o mundo está num momento onde a balança de poder está mudando, né? É isso. E é muito rápido, né? E aí você tem que se adaptar. É. Esse é um ponto importante. Tem uma coisa que sempre me incomodou, que é assim, ó. Eu acho complicado a gente deixar para a empresa nada contra. Eu não sou contra emprego, nada disso. Mas deixar na mão da empresa que ela te proporcione essas vivências. Então as pessoas diziam assim, ai, Dani, que máximo, você já foi executiva internacional, conhece um monte de país. Não, eu saía de casa, pegava um avião, descia dentro de um hotel muito bem estruturado, que não foi os mesmos padrões de hotéis que eu fiquei agora por conta própria, e na época acho que eu me lembro de ter reclamado várias vezes que eu não achava eles tão bons assim. Ir para as reuniões, sair das reuniões e voltar para casa. Eu acho, e realmente acho, que essa imersão na outra cultura, de andar, de pegar o metrô, de conversar com as pessoas, de ir no supermercado, de entender que na China o peito de frango custa muito mais barato do que o pé, que o pescoço custa muito mais caro do que a sobrecoxa, de que passar pela Coreia do Sul e do menino ficar feliz, né, de matar o peixe no restaurante para a gente comer a cacetada, ir lá catar e pegar o cacete, e mostrar para a gente, olha, matei o peixe, ele está fresco, eu vou fazer para você comer. É isso que a gente precisa, e eu acho que nós precisamos entender que isso não vai ficar a cargo das empresas, porque se eu disser para vocês que eu não abri mão de nada para fazer isso, eu abri. Claro. Eu abri mão de uma série de coisas que estavam no meu guarda-roupa, que pouquíssimo eu usava, eu não troquei meu carro, e fico me questionando, né, se o que eu ganhei não foi maior do que aquilo que eu perdi. Então, eu acho que, na verdade, são escolhas, né? É a gente saber que essa Ásia está chegando e que é uma escolha nossa também, né? Sem dúvida. Chegar na Ásia, a Ásia está chegando, será que nós chegaremos lá, né? Como indivíduo, como empresas, né, e tal. Ô Dani, de todas as experiências e momentos que você teve, qual foi o que mais te impactou e por quê? Eu acho que o Sri Lanka, porque assim, eu estava com muito medo da Ásia, mas não do Sri Lanka, né? O Sri Lanka era uma coisinha ali, cantinho. Quem é mais antigo, tinha uma banda de rock antiga que tinha feito alguns clipes ali, em Sigeri e tal, eu queria ver Pulo na Uva, essas coisas assim, então era uma coisa esotérica legal, uma coisa cool. E eu cheguei e já senti o primeiro baque, a gente vai para o primeiro hotel, ele não era como estava na reserva, então dali eu já tenho que rapidamente me reequacionar, né? Foi a primeira vez que eu fiquei, na hora de entrar, fui para a salinha de entrevistas e tive que me explicar, e aí eu não tinha as passagens de volta, então o que você vem fazer no Sri Lanka sem uma passagem de saída, você não sabe que dia você vai embora daqui, vai fazer o que aqui, né? Me explica um pouco melhor como isso funciona. Acharam que você ia ajudar no golpe de Estado. Porque lá teve muitos, eu peguei tuk-tuk logo no primeiro dia e ele dizia, ó, essa igreja sofreu um ataque à bomba, aquela sofreu não sei o quê. Foi assim meu primeiro dia lá. E eles não estavam acostumados, então a internet era muito ruim. No segundo dia, o hotel me disse, você já consumiu toda a nossa internet de um mês. Nossa Senhora.
Aí acabou. O que que você faz o dia inteiro, né? Porque você veio, você não sai para a rua, porque eram dias que eu tinha várias reuniões, você não sai para a rua e você fica aqui consumindo isso. Eles já tinham me dito, né? O Sri Lanka é uma pequena Índia, mas eu não tinha captado isso. A pimenta era uma pimenta. O país mais apimentado não é a Índia, é a China, tá? Uma diferença. A China é a pimentinha normal, a Índia é aquela pimenta em pó. A Índia está acostumada com a gente chega e fala, não quero pimenta, eles tiram. A China não tem um pouquinho, e o Sri Lanka tem nada, tipo, eles não conseguem entender o que é uma comida sem pimenta. Então eu sofria com a pimenta, eu sofria com a comunicação, eu sofria de todas as maneiras, assim, e eu era muito engraçada. As crianças que falam inglês, porque, né, foram colônia, elas me viam na rua, elas iam gritando, e eu tenho uma foto, eu me sinto uma popstar, assim, elas todas, uma sujeira, umas ruas empoeiradas, as crianças com uniforme branco de gravata, me abraçando, assim, e me perguntando coisas, né, da onde você é? Outra coisa, gente, ninguém sabe onde é o Brasil. Ninguém sabe o que é o Brasil. Quando eu dizia do Brasil, eles perguntavam do Messi. E aí, eu tatuei o mapa mundo e eu mostrava para as crianças da onde eu era e aonde eles estavam. E aí para eles onde era queriam para saber te devolver, se tivesse algum problema, me devolve para cá. É por aqui. Então, foi o meu primeiro grande impacto, assim, né? Não tem transporte público, o aplicativo não funciona, às vezes você tem um tuk-tuk que não fala a língua. Foi o primeiro momento, assim, que eu vi que eu precisava me ambientar, relaxar e tentar ao máximo compor. Daí, a partir dali, eu já chegava nos hotéis e já dizia, olha, eu compro seu pacote de internet, como que eu posso fazer para você ter mais? E abrir outras negociações, né? Mas calma que o Elon Musk está lançando, até onde eu soube, uma empresa de telecom agora com celular. Então vai ter um celular da Starlink que vai trabalhar por satélite, então você vai ter celular. Dani já está programando a próxima. Sim, já estou programando. Acho que vai facilitar muito. Imagina, internet em qualquer lugar do planeta, com uma linha telefônica tua, que você não precisa pagar um roaming absurdo. Muito legal. Ô Dani, você falou um pouco do Sri Lanka, né? Mas de todas as culturas que você experimentou, né? A do Sri Lanka foi a que mais te impactou? Ou qual outra, né? Foi por eles estarem menos habituados a gente. O Camboja, por exemplo, é muito peculiar o Camboja, né? E aí eu vou dizer que tem 2 Cambodjas, né? Tem Phnom Penh, que é a capital, e tem Siem Reap, que é onde o pessoal vai lá para ver Angkor, onde tem os templos e tudo mais. Eu fiquei 11 dias em Angkor, e eu ficaria... Meu Deus, eu não sei dizer quanto tempo eu ficaria em Angkor. O Camboja, eles entendem pouco, eles falam pouco, eles também são pouco preparados, mas eles têm uma energia que é uma coisa que te captura, assim, que te traz no colo, né? Agora, o Sri Lanka não, o Sri Lanka é uma coisa muito nova. O Luciano Huck foi com a família para ficar 20 dias, ficou 10 dias e acabaram mudando o roteiro deles para outro lugar, porque é realmente muito pouco. Mas se você quer ver... Gente, eu sei que vão ter várias teorias de como os elefantes são tratados no mundo e tudo mais, mas se você tem o sonho de ver elefantes, vá para o Sri Lanka, vá para uma cidade chamada Pinawala, fique na rua central, porque tem um orfanato de elefantes, e você verá mais de 100 elefantes por dia, passando na sua calçada para tomar banho no rio na sua frente, que é uma das coisas mais... É o país mais difícil, mas é uma das memórias mais lindas que eu trago da viagem de Pinawala e dos elefantes. É o transporte público lá, né? Dizem os boatos, eu não sei, porque você vê um monte de gente em cima do elefante andando assim, né? Então, hoje em dia, eles já pedem muito para isso não acontecer, né? Para o elefante não sofrer tanto e tal. Mas ainda na Índia acontece mais. Na Índia a gente vê mais o pessoal andando em cima dos elefantes. Bem. Interessante. Vamos para futuro? Além de um transporte, é uma arma também. Né? Então ele cumpre vários papéis. Dani, olhando para futuro aqui, né? Então, voltou, né? Tá se ambientando ainda, porque eu acho que tem é muito legal isso, né? Porque quando você vai, é meio jornada do herói, né? Você tá passando, né? Pode ser. Você sai para uma missão, né? E quando você volta...
a sua aldeia tá diferente, né? Então, como é que Sim. é todo esse voltar, né? Como é que é essa integração de novo, né? O que você está pensando, né? O jet lag emocional. Acho que tem o jet lag físico, acho que isso que você tá... Porque o que a Dani passou, nem todo mundo passa, né? E eu gosto muito dessa teoria da jornada do herói, porque é exatamente isso, né? A Dani foi com uma missão. E quando você volta, as pessoas que ficam aqui continuam as suas vidas. Né? Sabemos que a Dani está viajando, mas continua a sua vida. Então, como é que foi essa volta, né? Aconteceram coisas muito engraçadas, assim. Tenho alguns clientes que nunca tinham viajado, e tenho uma até agora que está viajando, e muda, né? Eu acho assim, a primeira coisa que é legal é você inspirar as pessoas a ter uma outra perspectiva de vida. E perceber que a viagem, ela é muito mais do que aquilo que você pode trazer na mala, mas é o que você pode trazer com você, coisas que você vê. Então, acho que essa é a principal coisa. A China, para mim, foi impactante e definitiva, né? Eu tive na Feira do Cantão, fiz muitos contatos, conheci alguns brasileiros e que disseram, Dani, você precisa aprender o que é relacionamento. Na China não tem negócio sem relacionamento, né? Então, começar a construir esses relacionamentos e se aproximar dessa tecnologia. Eu acho que meu maior desafio é manter essas conexões, trazer isso, né? Impactante. Eu me lembro eu tomava todo dia na China um café com coco e o motorista trazia para mim, para a gente ir para a feira. E aí um dia eu tentei comprar e não consegui, porque só vendia por aplicativo e o meu cartão não conectava naquele aplicativo. E os refrigerantes, se eu queria comprar, eu precisava do Adong, né, que era o chinês que estava comigo, que virou meu amigo. Porque como que a máquina funciona? Ele tirava o bonezinho e dizia, o que você quer, Dani? Eu dizia Coca-Cola. Ele olhava e a máquina faz o reconhecimento facial e ele pagava o banco pelo reconhecimento facial. Tô louco. Então, assim, esse é um universo que eu quero estar cada vez mais próximo, né? Então, já planejo, teve uma feira, tá tendo, né? Uma feira do Cantão agora, eu já tenho algumas pessoas que foram para lá, que eu consegui dar todo o apoio para ir, quero ir para a próxima, né? Então, o ano que vem, se Deus quiser, estarei lá. E quero fazer a América do Sul de um outro jeito. Eu já fiz boa parte da América do Sul, mas você chegando na Ásia, a gente reconhece muita coisa da Bolívia, do Peru, em alguns países, né, asiáticos. Essa revisita para mim é bem importante e quero fazer o Canadá, que eu ainda não fiz, porque eu vejo o Canadá também com algumas diferenças importantes, né? Ele conseguiu lidar com a questão climática ali e traz uma visão de mundo também interessante. Então, meu futuro é ir para a Feira do Cantão de volta, fazer mais negócios com a China e entender um pouco mais da América do Sul e do Canadá. Muito bem. Boa, muito legal, muito legal. Sabe que eu me lembrei de um livro muito bom que chama Kon-Tiki, que é a história de um historiador norueguês que ele identificou a similaridade da fisionomia do pessoal do Peru, Chile, com a Polinésia Francesa. E aí ele construiu uma jangada para estudar a teoria dele de que as Américas tinham sido colonizadas por polinésios. E ele confirmou a teoria dele, que ele construiu uma jangada e saiu do Peru e foi até a Polinésia Francesa de jangada. Ele e um grupo de maluco lá. Enfim, daí ele confirmou uma suposta teoria de que teve um intercâmbio genético ali. Acho que faz sentido. Faz certo sentido, né? Dani, olhando para o sabático, você acha que é uma experiência que pode ser uma ferramenta de desenvolvimento para a maioria das pessoas ou você entende que é para um grupo de pessoas que estão mais abertas a isso? Como é que você vê o sabático hoje, depois desses 8 meses? Eu acho que a gente precisava, primeiro, pensar que o sabático não precisa ser tão longe, ele não precisa... Eu posso fazer um sabático diferente, né? Um sabático que eu dou conta de fazer. E aí, assim, longe de ser piegas, mas sendo, não tem como não ser... As pessoas diziam, mas como que você conseguiu visitar os lugares e trabalhar? Gente, naquelas horas que vocês ficam rolando o dedo ali no WhatsApp, no Instagram, seja lá do que for, né? Naquele tempo que você fica fingindo que está assistindo série e está dormindo ali meio que no sofá pensando em nada,
aquele tempo todo do nada, você pode trocar por vida e fazer coisas. Então, acho que isso é o mais importante. Vale a pena para todo mundo. Por quê? Porque às vezes você está... eu acho que a gente terceiriza tantas coisas. Eu estou sofrendo com aquele chefe terrível. Você está sofrendo porque você quer um salário que você não precisa para ter coisas que não fazem a menor diferença na vida de ninguém. A troco de nada. Né? Porque se for importante para você, aquele chefe vai ficar menos chato, você vai olhar para ele até com uma certa beleza. A gente precisa ressignificar a vida da gente. Então, eu acho que sim, Rodrigo, o sabático faz parte, nem que seja você comprar uma roça e ir lá na roça plantar alguma coisa. Eu, quando cheguei aqui em Minas, a primeira cenoura que deu na minha horta, gente, eu fiquei maravilhada. Eu falava para o seu Mário, para nossa fazer, eu falava, seu Mário, como? Isso era nada, seu Mário. Eu plantei essa semente, seu Mário. Como ser uma cenoura? Eu sempre soube, gente, mas a gente precisa ver a vida daquilo que a gente já sabe. Não é, sabe, grandes coisas. A gente precisa ver a vida. Precisa, Rodrigo. A gente precisa parar de sobreviver. Essa tem sido a minha grande questão, sabe? Caramba. A gente Que precisa ensinamento, muito lindo, né? Bonito. Dani, para a gente fechar aqui, né? Qual conselho você daria para alguém que está considerando fazer um sabático, né? Mas tem um receio enorme aí de implicações na carreira. Né? Então, eu acho que você já trouxe aqui um pouquinho dessa tua mensagem final, mas o que largo tudo e vou? Qual que é o conselho que você dá aqui, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, o autoconhecimento, eu até fiz um videozinho no Instagram dizendo isso, né? Se eu fui na Ásia buscar o autoconhecimento, e eu digo que não, o autoconhecimento me levou para a Ásia. Quando você sabe qual é o seu valor, você consegue compor, você consegue chegar para aquele teu gestor e falar, tem como, eu não posso ser CLT, mas eu posso ser um prestador, mas a gente precisa se dar valor, né? E daí, assim, qual é o tempo que eu dedico, quantas vezes eu contratei um profissional para me apoiar na minha jornada, para dizer naquilo que eu sou bom, eu sei no que eu sou bom. É compor. O dinheiro é uma questão de escolha, isso eu sempre digo, o dinheiro é a maior desculpa que a gente dá para qualquer coisa no infinito, né? E a todos, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. A gente, se você quiser, você tem sim. E eu estou dizendo assim, eu encontrei pessoas queridas, e dizia, Dani, eu estou fazendo diárias de 20 e pouco, 30 reais. Claro, elas são extremamente mais simples, mas assim, ela tinha uma jornada e ela estava fazendo coisas que as pessoas que podiam muito mais não estavam fazendo. Então, só para dizer que dinheiro é relativo. Não é tão difícil, gente. Parem de colocar tanta preocupação, parem de ouvir tanta gente que fala catástrofe, sabe? Não é romantizar, tudo tem implicação, mas assim, tá aqui tem implicação, né? Atravessar a rua tem implicação. A gente precisa saber do que a gente quer, eu acho que essa é a grande coisa, né? E aí, coloca no papel, tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar certo, muitas coisas não vão dar certo, mas é uma alegria, assim, eu olho as fotos e às vezes eu me pergunto, claro que a gente pensa, né? Puxa, será? Gente, eu tenho 52 anos, será que um dia eu vou precisar, né? Dizer assim, puxa, apertou, não tenho tantos clientes, eu não sou mais tão atrativo. Vai acontecer o quê? Se eu tiver que trabalhar de recepcionista no médico, eu vou ter histórias lindas para contar, e esse médico vai me adorar ficar lá, enfim. Não vi, sabe? Claro, não sejam imprudentes, mas a gente volta cheio de coisas, cheio de oportunidade. A gente tem mais oportunidade quando a gente tem brilho nos olhos. Isso, para mim, não tenham medo, gente. Não tenham medo, não tenham. Cara, muito legal. Demais. Muito legal. Muito bom. Dani, olha, super obrigado aí pelo teu tempo, né? É fascinante, né? Muito Ouvir a tua história. Espero que você leve para mais pessoas, porque é uma inspiração, né? Sim. Você ter feito esse movimento, é uma inspiração. Porque acho que muita gente passa a vida inteira almejando e não tem o pular na piscina gelada. Coragem, né? E você foi lá, você pulou, acho que isso é um exemplo disso que tanta gente busca. Então, obrigado por estar dedicando esse tempo aqui com a gente. Espero que você leve essa experiência para muitas pessoas e esperamos que o programa aqui te ajude nisso. É isso aí. E também inspirar quem está nos acompanhando a pensar sobre a carreira, a vida, exatamente nessa perspectiva que a Dani trouxe, que me deixou pensando muito, né? O poder do brilho no olho, às vezes a gente bota o brilho no olho em segundo lugar pela conveniência, pelo dinheiro, pela carreira e tudo mais, e vai perdendo o brilho no olho, né? É isso aí.
E eu acho que é uma reflexão importante, né? O quanto custa o brilho no olho e o quão importante ele é, né? E o quanto ele vale, né? Para nós. Então é isso, acho que por hoje é isso. Ficamos com muita coisa para pensar, né, Paty? Muitos insights, né? E esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Para quem curtiu, curta, compartilha e segue o programa nas redes sociais. E por hoje é isso. Nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço e até lá.